A maioria do pessoal acho que entra no Facebook. Desativem o som e aqueles que não puderem, conseguirem desativar o som, só aí mantenham no silêncio mesmo, que daí enquanto o Rafael começa a transmissão ali. Eu já vou iniciar a transmissão ao vivo. A gravação já está em andamento. Ele vai chamar agora. Vai começar agora. Rafael, estamos ao vivo. Boa tarde, então, para todos que estão conosco aqui na nossa sala de encontro virtual da Academia Rio Grandense de Letras, nesta tarde do dia 25 de março de 2021. Bem-vindos. Estamos, então, dando início a um ciclo de palestras da nossa Academia Rio Grandense de Letras, quinta às 5, que trará sempre às quintas-feiras, na última quinta-feira de cada mês, para ser mais preciso, às 5 da tarde, às 5 em ponto da tarde, como diria o poeta, uma palestra com um tema instigante, um tema que trate de intersecções da literatura com outras áreas do conhecimento. E hoje nós temos como palestrante o Dr. Valdomiro Manfroy, nosso acadêmico, titular da cadeira 30 da Academia Rio Grandense de Letras, também professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Academia Sul Rio Grandense de Medicina, enfim, um confrade de alto quilate que vai compartilhar conosco hoje algumas abordagens sobre as confluências entre literatura e ciência em tempos de pandemia. Então, espero que todos tenham uma boa palestra e, sem mais, passo de imediato a palavra para o nosso caríssimo palestrante, Dr. Valdomiro Manfroy. Então, a palavra é sua. Boa tarde, presidente. Cumprimentando, aproveito o ensejo para cumprimentar os demais confrades e confreiras da nossa centenária Academia Rio Grandense de Letras. Eu tenho a satisfação de ter a presença dos colegas, que muito me honra, mas a diretora da Faculdade de Medicina, a professora Lúcia Krima, e que ela simbolicamente representa algo importante nesse momento. Professora, na nossa academia, a primeira fotografia do quadro dos fundadores de cima se chama Olinto de Oliveira. Nosso professor fundador da Faculdade de Medicina e Farmácia de Porto Alegre, um dos fundadores, diretor da faculdade, assim como eu fui, como a senhora está sendo. Então, a sua presença, simbolicamente, para mim, representa algo muito importante. E tem a presença do presidente da Academia Sul-Grandense de Medicina, que também o professor Carlos Henrique Menck, e muito me honra. E o professor Moacir Wagner, que é um professor de renome na pesquisa da área biológica, da parte básica das áreas da saúde, é um pesquisador de nível internacional, desses que todos os membros da equipe de saúde envolvidos nessa triste pandemia de hoje gostariam de tê-lo ao seu lado, porque ele se fundamenta nos princípios da ciência. Dito isso, é uma honra para mim, senhor presidente, fazer a abertura desse evento de uma academia que é centenária. E eu acho que pela primeira vez na minha vida eu sou chamado em primeiro lugar para falar, porque o meu nome é Valdomiro com W. Então, desde o tempo do colégio, eu vi meu nome, era o último da lista. Quando o professor chamava meu nome, meus colegas estavam voltando do recreio. Então, é uma coisa um pouco diferente que está me acontecendo. Eu espero que, com isso, eu possa, então, representar a academia condignamente. Alertá-los, por gentileza, que o título pomposo, talvez as pessoas imaginem que vão encontrar na minha fala uma história dos artistas famosos que vincularam-se com as descobertas da medicina, com a anatomia e a literatura. Não há tempo para tanto, não que não exista.
talvez não exista dentro dos meus conhecimentos toda essa capacidade, porque ela é enorme. Mas eu tento vincular alguma coisa que determinou, digamos assim, o caminho da humanidade, onde a humanidade se encontra também com umas dificuldades chamadas pandemias. Então, eu preciso ler tudo que eu vou apresentar, porque eu não tenho cabeça, certamente, para decorar e falar e fazer uma palestra, por um motivo, um dos motivos. E o outro, do ponto de vista pedagógico. Assim como você faz pesquisa baseada em evidências, com números matemáticos comparativos e randomizados, você faz pesquisa também qual é a melhor maneira de ensinar e de aprender. Então, tem a pirâmide de Weill, que determina que se eu fizesse essa palestra só lendo, os senhores, no final de 30, 40 minutos, teriam captado 5 a 10% do que eu iria falar. E, se eu apresentar os slides, esse percentual aumenta para 20%. Se nós fizéssemos essa palestra de modo diferente, distribuíssemos o texto antes, as pessoas lessem e depois discutíssemos, isso aumentaria para 30%, 40%. Então, nós vamos ficar com os 15%, espero que eu consiga atingir os 15%, 20%. Por gentileza, poderia me assessorar nos slides, presidente? Podia passar o primeiro? Já estamos aí, Manfroy. O primeiro slide já está na tela. Pode ser o segundo. Então, a biblioteca, o título, né? Ciência e literatura no contexto das pandemias. É o pomposo título, né, que nós vamos tentar resumir de modo um pouco simples. Ciência, então. O que é ciência? Um conjunto de conhecimentos precisos e consolidados, obtidos por experimento sistemático, e que tenta explicar o quanto possível um determinado objeto de indagação. E esse é sempre vinculado a uma figura chamada homem. Na ciência, a crítica científica, fundamentada no método científico de Descartes. Então, a verdade, por estar subordinada aos instrumentos de mensuração disponível na época e à aceitação social, sempre será circunstancial e temporal. E verdades inseridas no contexto social podem causar tragédias, quando não imperar por séculos até milênios, como aconteceu com algumas das chamadas descobertas de Galeno. Seguinte. A sistematização da ciência é diferente da sistematização da arte. Se a arte é uma questão de gosto, a ciência é o esforço de produzir uma descrição verdadeira da natureza. Aqui, sistematizar significa aprofundar, pesar, medir, cronometrar, argumentar, racionalizar e construir logicamente, rejeitando o subjetivismo e deixando de lado as preferências. Na ciência não há preferência e subjetivismo, há os dados. Seguinte. Na arte, na literatura, o criador representa, recria, registra o mundo segundo suas concepções. Como não há uma pessoa igual a outra, vários mundos surgirão a todo momento. Ao contrário da ciência exata, a literatura pode antever a verdade. Isso é um fato. Pode reescrevê-la para poder tornar compreensível ou denunciar como inverídica uma verdade que fora registrada pelo vencedor como lhe interessava. Seguinte. Mas a ciência e a literatura não fogem ao julgamento de um determinante comum, o entendimento da época. A resistência ao novo nasceu com a humanidade e se mantém porque é uma característica humana. Com o grande poder conquistado pela ciência exata positivista, alguns pensadores humanistas entendem que na sociedade atual há uma tendência em descartar tudo que não for útil
para a produção ou para o consumo. Seria isso verdade? Haveria uma ameaça real à criatividade artística e cultural do homem? Estaríamos no fim? Seguinte. Então, resistência ao novo. Seguinte. Isso, há exemplos assim como vocês conhecem, a revolta da vacina, Oswaldo Cruz. A vacinação era obrigatória contra a varíola, por proposta provocou violenta reação popular no Rio de Janeiro, em 1904, conhecida como revolta da vacina. Mesmo que a vacina tivesse sido descoberta em 1789 por Edgar Jenner, na Inglaterra, os que se opunham à vacinação no Brasil usavam os mesmos argumentos utilizados pela população de então, de 1790. Vejamos quais sejam. As crianças vacinadas apresentariam feições de boi, tumores surgiriam em suas cabeças, indicando os locais dos chifres. Toda a fisionomia, com o passar dos anos, se transformaria pouco a pouco em fisionomia de vaca e a voz em mugido. Isso parece que é uma coisa que não existe na atualidade, né? E aqui representa uma gravura da época como era recebido o vacinador nas comunidades do Rio de Janeiro, quando ele aparecia para vacinar. Era na paulada mesmo, né? Seguinte. Resistência ao novo da literatura. Gustave Flaubert, no seu livro Madame Bovary, conta a história de uma mulher casada que se entrega a sucessivos casos de adultério para fugir da vida medíocre que julga levar ao lado do marido, um médico de província. O romance, que termina com o suicídio de Bovary, causa escândalo na França para a época. Flaubert é acusado de imoralidade e processado. O tribunal quer saber quem é uma mulher. E ele responde, c'est moi, sou eu. Evidentemente que tirou de dentro da cabeça dele, ele não estava denunciando nenhuma mulher da comunidade. Em todo caso, essa era a época. A resistência, então, existia para a literatura também. E resistência política na literatura. Seguinte. A Moreninha, por usar uma linguagem moderna da época no Rio de Janeiro em transformação, ela não causou grande problema porque ela não falou na proclamação da República, não atingiu a abolição da escravatura, pelo contrário, os moleques eram utilizados pelas famílias pelo qual se passam em enredo, então a Moreninha circulou sem nenhum problema. Mas o mesmo não aconteceu em 1844. Mas o mesmo não aconteceu o nosso conteúdo. Seguinte. A Divina Pastora, foi um pouco diferente do que a Moreninha. Tem uma passagem interessante, tem uma batalha em Viamão, do qual o personagem central, Hermênio, participa, e que é entre farrapos e legalistas, os imperiais. E no qual participam irmãos contra irmãos, cunhado contra cunhado, filhos contra pai, e o pai consegue salvar o Hermênio quando ele seria abatido pela espada de um imperial. Depois dessa batalha, que ele descreve muito bem na Divina Pastora, o autor faz uma reflexão e ele se intromete. Estas cenas de guerra são gratas ao coração, porque ele está entorpecido e nossa alma corrupta pelas sensações voluptuosas das coisas da terra. É a ignorância a fonte de todos os males. Pois, se a sua educação dos povos evitaria a guerra, só a educação dos povos evitaria a guerra. Ele era um ferrenho abolicionista e um ferrenho adversário da Revolução Farroupilha. Os dois livros dele, todos eles se baseiam em função disso. E, por causa disso, os livros deles desapareceram e só foram encontrados 140 anos depois da Biblioteca de Montevidéu. Por isso, nós os temos ainda e podemos utilizar. E ele, então, na sua época, 1847, dizia que a educação seria a salvação da humanidade.
que o futuro da humanidade estaria na salvação. A guerra não existiria, nem as grandes contrariedades. Vejamos o que diz um outro pensador, mas um pouco depois, em 1864. O seguinte: literatura antevendo o futuro. Dizem que Cleópatra, desculpe-me este exemplo da história romana, gostava de cravar alfinetes de ouro no seio de suas cativas. Deleitava-se com os gritos e convulsões. Direi que isso se deu numa época relativamente bárbara, que ainda vivemos numa época bárbara, porque sempre de um ponto de vista relativo. Ainda hoje se cravam alfinetes em seios, que mesmo atualmente, embora o homem já tenha aprendido, por vezes, a ver tudo com sua clareza, do que na época bárbara, ainda está longe de ter-se acostumado a agir de modo que ele é indicado pela razão e pela ciência. Mas, apesar de tudo, estáis absolutamente convictos que há de se acostumar infalivelmente a fazê-lo. Quando tiver perdido de todo alguns velhos e maus hábitos, quanto o bom senso e a ciência tiverem educado e orientado completa e normalmente a natureza humana, isso vai desaparecer. Então, Dostoiévski, Cabo Fião, diz que a educação é a solução do homem bom do futuro, e a ciência se dedica ao homem. Dostoiévski diz que não, que é a ciência. Vocês veem, na época do Dostoiévski, nós não tínhamos luz elétrica, não tínhamos telefone, o Pasteur não tinha descoberto as bactérias, nem o coca, a tuberculose. Quer dizer, não é o mundo que nós vivemos hoje, é o mundo da imaginação, da observação e da imaginação. Seguinte. Então, outros que anteveram o futuro. Literatura antevendo o futuro, aqueles do pensamento. Vamos agora ver o grande homem que previu quase tudo o que aconteceu no mundo de fantástico, Júlio Verne. 5 semanas em um balão, viagem à África, 1862. Viagem ao centro da Terra, 1864. 20.000 léguas submarinas. Não tinha submarino? Eles afirmam. A volta ao mundo em 80 dias. O Assir Escriva fez há pouco tempo através dos seus livros. Da Terra à Lua, em 1875. São todas coisas que a literatura anteviu que o homem depois iria fazer. O seguinte. Mas nem de todos de flores é feito o pensamento literário. Na esteira das teorias de Darwin surgem algumas coisas que complicaram o mundo, que não veio na mesma direção pensada por Cabo Fião e por Dostoiévski. Os senhores vão ver que se chama eugenia. Seguinte. Literatura devendo futuro de novo. Na linha do pensamento de Darwin e Francisco Galton, surge o escritor inglês Herbert George Wells. George Wells é um biólogo, um cientista para a época, e que virou o primeiro escritor de ficção científica e que se tornou famoso no mundo pelos livros publicados no início do século XX. O que ele dizia, baseando-se então na teoria de Darwin, que seria a evolução que comandaria o mundo? Ele imaginou a evolução do ser humano, então, como deveria ser do futuro mundo. Wells se alinhava aos princípios defendidos por Francisco Galton sobre a purificação da espécie humana da sociedade. Em seu livro Anticipations, publicado em 1901, numa ardente simbiose de profecia e propaganda, Wells subordina a teoria da evolução do homem ao seu projeto intitulado Nova República. Nessa nova estrutura social haveria o surgimento de apenas um Estado para governar o mundo. E o mando desse governo devia estar nas mãos de uma elite de intelectuais separada da massa humana comum. Assim, intuído em seus desideratos, os governantes da nova república seriam impiedosos. O seguinte.
e menos ainda benevolentes em relação a uma multidão de criaturas tolas e desprezíveis, guiadas pelo medo, desamparadas e inúteis, infelizes ou odiosamente felizes, em meio a desonra esquálida, débeis, feias, ineficientes, nascidas da luxúria, não reprimidas, crescendo e multiplicando-se através da completa incontinência e estupidez. Bem, o mundo é o mundo, não uma instituição de caridade, e acho que eles terão que ir embora. Seu destino é extinguir-se e desaparecer. Senhores, foi assim que surgiram os ismos do século XX. E todos eles. E ele teve participação direta num deles, junto com Max Gorky. Ele e o Max Gorky foram os mentores intelectuais do Lenin. Assim, nessa época que surgiu a teoria de Darwin, o mundo deu uma cambalhota, porque tudo que existia até então perdeu o sentido, porque a ética toda, se chamava moral, está baseada no princípio do bem e o mal. E se não existisse mais alma, então não havia sentido. Foi ali que proliferaram os criadores de Deus. Os criadores de Deus eram grupos espiritualistas, onde se encontravam os maiores políticos, os maiores cientistas, que se reuniam seguidamente em casas fantásticas para provar que existia alma. E, ao mesmo tempo desse grupo, surgiram os teólogos, como o Wells e o Gorky, que orientavam os políticos a se conduzir nas suas situações. E assim os senhores sabem como é que as ditaduras do século XX se organizaram, então, dentro desse pensamento. O seguinte. A literatura e a pesquisa têm muito em comum. Em ambas, a comparação e o estudo são de fundamental importância. O artista, como cientista, necessita de imaginação e intuição. Isso foi o Gorky que contribuiu com essa definição. Ambas se alimentam de fatos inexplicáveis ou desconhecidos, que lhes causam perplexidade. Essa é do autor que vos fala agora. Então, cada pesquisador e cada escritor abastece sua inspiração nesse veio para encontrar seus respostas. Seguinte. Mas qual foi a contribuição da ciência, da literatura para o progresso da humanidade? Não precisamos ir muito longe. Só podemos dizer duas coisas. A ciência apenas de um lado justifica. O homem, que vivia em média 34 anos no início do século XX, passa a viver 78 a 80 no século XXI. Isso é trabalho da ciência, do homem, do humano. É a literatura. Fez a literatura. Vamos ver um pouco do que diz Edgar Morin no seu livro Cabeça Bem Feita, que foi publicado em 2004. Não vamos ler tudo o que ele disse, porque é muito comprido, mas um pedaço. O romance e o cinema oferecem-nos o que é invisível nas ciências humanas. Estas ocultam ou dissolvem os caracteres existenciais, subjetivos, afetivos do ser humano, que vive suas paixões, seus amores, seu ódio, seus envolvimentos, seus delírios, suas felicidades e suas infelicidades, destinos e fatalidades. São o romance e o filme que põem à mostra as relações do ser humano com o outro, com a sociedade e com o mundo. O romance do século XIX e o cinema do século XX transportaram-nos para dentro da história e dos continentes para dentro das guerras e da paz. É o milagre de um grande romance, como um grande filme, é revelar a universalidade da condição humana, ao mergulhar da singularidade de destinos individuais localizados no tempo e no espaço. O romance é mais do que um romance. Sabemos que o romance, a partir do século XIX, tornou-se prenhe de todas as complexidades da vida dos indivíduos, até da mais banal das vidas. No romance, tem espaço para o sujeito mais insignificante do mundo, que digam os miseráveis. Seguinte. Literatura das pandemias.
Não dá para citar todos, né, mas digamos os que mais interessam, que mais começaram. O que começou foi a história do Amor de Decameron, de Giovanni Boccaccio, que relata a história da peste da Florença, 1384. É uma história narrada em 10 dias no isolamento social do grupo que se reuniram numa comunidade fora da cidade, como nós estamos reunidos hoje em confinamento. A peste de Albert Camus é uma ficção que ocorre na cidade de Oran, em 1940, ele não diz exatamente qual é o ano, e que tem algumas particulares que vocês vão ler. Vocês vão ver que os corruptos já existiam no romance dele, que comprava e fazia coisas que os nossos humanos fazem hoje, né? Aqui tem uma passagem interessante que eu gostaria de ler para vocês. Aqui de Porto Alegre, durante o surto de cólera de 1867, Porto Alegre registrou: noite na embocadura das ruas e praças enormes fogueiras alimentadas pelo alcatrão estavam povoado uma aparência sinistra. E à luz apavorante das labaredas, das fogueiras que ardiam nas ruas desertas e silenciosas, via-se apressado, ao lado de um e de outro, o doutor Caldes, para ir socorrer os atacados da epidemia, sobre cujas cabeças eles palmavam as asas do seu carinho e da sua caridade infinita. É o nosso mesmo Carlos Trião, que em 1847 publica o segundo romance brasileiro, que é A Divina Pastora, e agora, em 1867, se dedica a salvar pessoas mesmo por ser contaminado. Seguinte. Conhecimento e curiosidade em busca de explicações para a criação literária. Claro que o Ortiz não iria percorrer o mundo se não conhecesse o que existia no mundo, que ele estava interessado em conhecer. Então, o conhecimento, tanto na pesquisa como na literatura, é o que provoca a pessoa se manter atenta para explicar fatos não bem explicáveis e para criar coisas que lhe chamou a atenção. Exemplo pessoal, então, no meu caso. Quando tomei conhecimento de que o Estado do Rio Grande do Sul havia um artigo da Constituição de 1892 que permitiu, por 40 anos, que qualquer pessoa pudesse exercer a profissão de médico, dentista e farmacêutico, fui pesquisar para saber como havia acontecido isso. Foram esses aspectos estranhos que me estimularam a investigar, a publicar 2 livros, A Saúde dos Ventos 1 e A Saúde dos Ventos 2. Foram 12 anos de pesquisa e eu viajei pelo mundo, na época, junto com os meus personagens, para saber o que se fazia nas principais cidades do mundo sobre urbanismo, que era a questão da época, saúde, literatura e política. Era o que me chamava a atenção. Que eu queria conhecer melhor para ver por que tinha acontecido esse absurdo dentro do estado do Rio Grande do Sul. Ah, mas o Rio Grande do Sul era uma província recém-iniciada, nem médico existiria. Podia ser assim, não é verdade. Em 1842, a Câmara de Vereadores constituiu uma comissão que exigia que os profissionais dessa área entregassem seus diplomas para ver se eles eram formados ou não. Em 1853, se publicava pesquisa feita na Santa Casa pelos médicos que trabalhavam na Santa Casa, a relatos de pesquisa. Então, existia uma consciência médica científica no Estado que não em absoluto condiz com a norma, a lei criada da Constituição, que qualquer um podia exercer. E assim como existia farmacêutico, boticário, que trabalhavam muito bem, e dentistas. O seguinte. Ao chegar na etapa, então vamos entrar nas pandemias, então. Ao chegar na etapa de que registrava a pandemia de 18, intitulada na época Influência Espanhola, fiquei impressionado ao constatar o pouco caso que a imprensa dava ao tema. Em setembro de 1918, o único lugar que se encontrava alguma coisa sobre, não se chamava na época ainda pandemia, era nos comunicados de guerra. Foi ali que eu descobri no jornal. Senão, não teria descoberto no jornal. Os jornais festejavam ainda a partida dos médicos gaúchos para a guerra. Eu fiz uma celebração fantástica de despedida no Porto de Porto Alegre, porque os 14 médicos partiram daqui para se juntar com os do Rio de Janeiro
que iam lutar na Primeira Guerra Mundial. Toda a cidade correu para lá, com flores, com banda, discurso, champanhe. Esse era o grande ato da época, né? Os homens iam para a guerra. Os jornais festejavam ainda, que foi dito. Usando as poucas vozes que se manifestavam por meio de alguns escritos, construía a narrativa possível dos fatos. Vou apresentar, então, as nuances da tragédia de 18 para compará-la com os aspectos atinentes ao estado atual da Covid-19. Antes, cabe afirmar um detalhe de cunho pessoal. Pesquisar e escrever sobre fatos passados é bem diferente do que escrever e participar agora como grupo de risco dessa terrível pandemia do Covid-19. Vocês estão vendo, eu sou, né, faz um ano e pouco que eu não saio de casa, eu não corto o cabelo, então alguma coisa diferente está acontecendo para todos nós. Seguinte, e o medo, né? Claro. Quando, em janeiro de 2020, o governo chinês informou que na cidade de Wuhan, com 11 milhões de habitantes, surgiu uma epidemia por coronavírus, as pessoas começaram a se preocupar. Dias depois, o interesse aumentou ao saberem que o oftalmologista Li Wenliang, ainda em dezembro, havia alertado as autoridades sobre o aparecimento de uma estranha e grave doença. Mas, além de não ser ouvido, o médico fora detido para dar explicações aos líderes do Partido Comunista e ao delegado regional sob a acusação de ter provocado um alarme falso. Foi detido por isso. Seguinte. E no dia 23 de janeiro de 20, as pessoas ouviam e liam, alarmadas, que já havia milhares de enfermos graves e o número de mortes passava de 600. Devido ao agravamento da doença, o governo chinês havia mandado isolar Wuhan do resto do país. Mas a notícia que causaria maior temor às pessoas foi publicada em 7 de fevereiro, a morte do médico Li Wenliang, pela mesma doença sobre a qual havia alertado as autoridades. Seguinte. Então, aqui a nossa homenagem a esse médico que tentou alertar as autoridades e que, pelo contrário, além de não ter sido ouvido, foi castigado, né? É o seguinte. As pessoas se deram conta, então, que a enfermidade era bem mais grave do que parecia. Se nenhum dedicado médico escapou da morte pelo novo vírus, o que seria das pessoas comuns? E, além dessa pergunta, tantas outras eram feitas, tais como: a grave doença chegaria ao Brasil? Chegaria em Porto Alegre? Se o governo chinês decretar o confinamento de toda aquela população, era certo que a doença não sairia da China. Mas se chegasse, seria igual e poderia ser comparada com a de 18? Para dirimir dúvidas, essas pessoas passaram a ler textos que registravam o que havia acontecido no mundo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, durante a experiência espanhola de 18. Aqui vejam bem, a literatura se transporta do geral para a pessoa. É a pessoa que está sentindo agora, está vendo o que está acontecendo. É essa a descrição. Claro que isso está um pouquinho mais longo, na realidade está com 500 páginas já, mas não dá para botar tudo aqui hoje. Vamos resumir o que vai ser apresentado. O seguinte. No início de setembro de 18, os que liam na pequena coluna sobre a guerra da Europa, em jornais de Porto Alegre, ficavam sabendo que, aí vem a primeira notícia que eu encontrei no jornal sobre a pandemia. Num informe chegado ao Brasil, o Dr. Nabuco de Gouveia, chefe da Missão Médica Brasileira, comunicava ao ministro da Guerra que os tenentes Silas Teixeira da Silva, José Brasil da Silva Coutinho, Paulo Melo de Andrade e Otávio Gomes Passos tinham falecido em decorrência de uma febre estranha assim que chegaram em Dakar. Tanto a esquadra brasileira quanto a equipe médica que se juntariam aos aliados foram atacados por uma doença que já vinha fazendo milhares de vítimas na Europa. Muitos brasileiros haviam sido contaminados pela moléstia. Entre eles se encontravam alguns médicos que partiram de Porto Alegre em julho daquele ano. Não se sabia quem era ainda, não aparecia, veja só,
A população, alguém deve ter lido esse texto, porque dias depois sai no jornal, o que sai? O doutor Mário Tota e outros médicos publicam um enorme convite de missa de sétimo dia pelo falecimento de tais médicos. Então a população fica sabendo através dos jornais que eles iam morrendo. Então a população fica sabendo que tem uma doença muito grave no mundo que está matando as pessoas. Seguinte. Alarmados pelo que eu via sobre a morte em alto mar, as pessoas procuraram saber como se portava a nova enfermidade no Rio de Janeiro. Claro, eles têm parentes no Rio diz, olha, a doença está séria aqui. Mas, em vez de encontrar respostas, só lia notícias contraditórias. Ainda que o diretor-geral da Saúde Pública do Rio de Janeiro continuasse afirmando que a epidemia que lá começara a início de setembro era benigna, outras informações que chegavam a Porto Alegre revelavam que a nova doença se alastrava rapidamente e já havia causado centenas de mortes. Então, a pergunta que as pessoas mais se faziam em Porto Alegre era: essa estranha e grave doença chegaria a Porto Alegre? Seguinte. Em janeiro de 2020, as pessoas que haviam lido os textos sobre a chegada da influenza espanhola no Rio de Janeiro em 18 convenceram-se que a epidemia do novo coronavírus podia chegar agora ao Brasil, por meio de aviões vindos da China. Podia ser grave, mas não causaria as mortes e os prejuízos determinados pela pandemia de 18. Consolavam-se. Hoje sabia-se muito mais sobre o vírus, causadores de novas e velhas doenças. E os serviços de saúde contavam com muito mais recursos para o tratamento dos enfermos. E com os meios modernos de comunicação, a benfazeja, a liberdade de imprensa, as autoridades não teriam coragem e nem meios para esconder a verdade, como acontecia em 18. Se o vírus chegasse ao Brasil, no mesmo dia, o presidente da República, o ministro da Saúde, os governadores, os prefeitos esclareceriam a população sobre como proceder para evitar o contágio. E não teria como omitir a realidade dos fatos. Isso era o que a população pensava. Seguinte. Na manhã do dia 26 de fevereiro de 20, ao ouvirem, verem e lerem que a doença havia chegado à cidade de São Paulo, mais dúvidas começaram a perturbar as pessoas. E a mais frequente era a mesma, que afligia a população de Porto Alegre em 18. A doença chegaria aqui, mas ao ficarem sabendo que o enfermo de São Paulo viera do norte da Itália, eles foram tomados por certo alívio. Era um caso isolado. Mas com o passar dos dias, ao saberem que a moléstia se difundia de modo rápido e que várias mortes já haviam ocorrido, voltaram a lembrar o que havia acontecido em 18. Seguinte. Em setembro de 18, ainda que as autoridades estatais publicassem que, isso era comunicado oficial, isso tem no jornal, se a nova doença chegasse no Rio Grande do Sul, teria forma benigna. E a afirmativa não ajudava a aplacar o temor da população. E acentuava quando parentes do Rio de Janeiro informavam que a nova doença se expandia para todos os bairros e até das Forças Armadas. Todos os colégios, as casas de espetáculos e as casas comerciais haviam fechado as portas. Até as manobras da Marinha e do Exército haviam sido suspensas. Seguinte. E tudo se tornou mais ameaçador quando as pessoas leram nos jornais que no dia 9 de outubro de 18, o inspetor de saúde da cidade de Rio Grande, Dr. Leonel Gomes Velho, informava ao presidente Borges de Medeiros que do Rio de Janeiro havia chegado o vapor Itajubá, da Companhia de Navegação Costeira, trazendo a bordo 38 tripulantes atacados pela influenza espanhola. Poucos dias depois de o vapor Itajubá chegar a Porto Alegre, estarrecidas, as pessoas ficavam sabendo por zum, que casos graves de gripe estavam ocorrendo em diferentes pontos da cidade. Seguinte. Eu, num comunicado à portaria da Santa Casa,
feito, que apareceu, vazou pela imprensa, dizia que havia sido atendido 35 pacientes com diagnóstico de influenza espanhola. E 4 haviam falecido. No outro dia, um pequeno informe do jornal destacava, tinha vazado outra notícia. Desde o dia 26 de outubro, encontrava-se enfermos pela influenza espanhola o Dr. Flores Soares, médico da diretoria de higiene do Estado, e seus colegas Luiz Guedes Tota, Silvio Freud e Afonso Aguiar, que junto com eles haviam atendido enfermos que chegaram a bordo do navio vindos de Rio Grande. Seguinte. Então, aí começou a ver, né? Foi só no fim do mês de outubro, vejam bem, estamos no fim de outubro, né? Que surgiu o comunicado oficial do presidente do Estado, Borges de Medeiros. Isso, então, está no jornal, isso existe. Ainda que a imprensa noticie que no Rio de Janeiro o número de mortes era grande, não havia motivo para alarme, visto que na nossa capital a doença só se tornava grave quando havia complicações. Tinha exemplo que justificava tais afirmativas. Os funcionários da Companhia Ganso, da Força e Luz, da Brigada Militar, da Administração Pública e do Exército, acometidos do mal, recuperavam-se bem e estavam bem da saúde. O vice-presidente do Estado, Dr. Protásio Alves, havia tomado as providências para o isolamento e tratamento dos enfermos. E face às grande escassez de alimentos, principalmente nas camadas mais pobres, o governo havia criado a Comissariado de Abastecimento e Socorro de Alimentos. Isso foi verdade, foi criado no Estado, inclusive solicitado recursos para isso. O seguinte. A partir de então, as escolas, o comércio, as casas noturnas foram fechadas. Mortos precisavam ser enterrados pelos familiares por falta de funerária. Presidiários passaram a trabalhar como coveiros porque os que trabalhavam no cemitério haviam falecido. A imprensa fora proibida de publicar notícias sobre os mortos. Assim, no Natal de 18, se alguém andasse pelas ruas da cidade, encontraria um silêncio aterrador. E foi assim que, em 2 meses e meio, a cidade de Porto Alegre, que contava com 170 mil habitantes, chorava a morte de 2.000 pessoas. Seguinte. No dia 13 de março de 20, devido ao aumento expressivo do número de contaminados e de mortos, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, junto com seus auxiliares, compareceu em horário nobre da televisão para anunciar o fechamento das escolas, das universidades e o confinamento das pessoas em casa. Recomendações que foram apoiadas logo pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, dos prefeitos de todo o país. Tais medidas se baseavam em instruções da Organização Mundial de Saúde e por recomendações da ciência, dos cientistas da área. Seguinte. E também pelos exemplos reais que vinham do mundo. A Itália e a Espanha, por não terem optado pelo confinamento imediato, quase 1.000 pessoas morriam diariamente. Do norte da Itália surgiam cenas macabras. Caminhões do exército transportavam cadáveres a serem cremados em outras cidades. Assim, os profissionais da imprensa passaram a transmitir suas notícias de casa via suporte eletrônico, como faziam seus colegas da imprensa mundial. Era só uma questão de meses, tempo que duraria a pandemia, que durara a pandemia de 18, acreditava-se. Era questão de meses. Era a crença que tinha. Estamos nós aqui ainda. Seguinte. Mas no dia 20 de março de 20, as pessoas viam na televisão algo inesperado. O presidente Bolsonaro, junto com a equipe do Ministério da Saúde, manifestava-se contrário às determinações adotadas em nome do governo. Pedia que se abrissem os colégios, as universidades, o comércio, a indústria, os transportes para evitar um colapso da economia brasileira. Tais medidas restritivas eram exageradas para combater uma gripezinha comum. E se os velhos eram os grupos de risco, que se mantivessem só eles isolados. Que as pessoas jovens e sadias saíssem para a rua e fossem estudar e trabalhar. E dava exemplo de sua própria pessoa.
Se eu, como atleta que sou, pegar a doença, nada vai me acontecer de grave. Seguinte. E no domingo de 29 de março, ao verem da televisão o presidente sair da palácio para cumprimentar a massa de apoiadores, todos imaginaram que os governadores, os prefeitos, os técnicos do Ministério da Saúde poderiam ceder às pressões dos empresários que propugnavam pela abertura das atividades não essenciais. Mas caso isso acontecesse, se repetiria no Brasil a tragédia que ocorreu em 18, que agora acontecia na Itália, na Espanha, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Seguinte, era a pergunta que as pessoas faziam, né? E à tarde do dia 30, pessoas foram surpreendidas por outra estranha chamada empresa. O governo suspende coletiva de Mandetta para unificar narrativa. As coletivas diárias sobre o coronavírus não seriam mais realizadas nas dependências do Ministério da Saúde, mas no Palácio do Planalto. E os comentaristas políticos antecipavam possibilidades sobre a questão. Era uma mudança que ocorria em meio a um conflito entre o ministro da Saúde e o presidente quanto às medidas de isolamento social para conter o coronavírus. E às 17 horas se viu, então, a reunião conjunta que todos os senhores viram, do quais participaram outros ministros. Seguinte. E à noite de 31, as pessoas eram surpreendidas por mais um pronunciamento do presidente. Então, bem mais comodido, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição do desemprego, que já vem trazendo muito sofrimento aos trabalhadores brasileiros. Repito, os efeitos colaterais de combate ao coronavírus não podem ser piores do que a própria doença. No final do pronunciamento, depois de destacar as providências que seu governo havia tomado para aprovar o auxílio emergencial às pessoas menos favorecidas e aos trabalhadores informais, agradeceu aos profissionais da saúde pelo seu enorme esforço em debelar a doença e salvar vidas. Seguinte. Ao fazer um balanço da pandemia do coronavírus, o noticiário da manhã do 3 de abril mostrava que no Brasil o número de contaminados já chegava a 7.910 e o de mortos a 1.580. E que face ao aumento progressivo dos enfermos na cidade de São Paulo, alguns hospitais já estavam montando tendas na entrada para prestar primeiro socorro aos pacientes. Segundo informações da prefeitura, os hospitais de campanha do Pacaembu estavam em fase final de montagem e teriam instalações bem equipadas para atender centenas de pessoas. No Rio de Janeiro, o estádio de Maracanã estava sendo transformado em hospital de campanha. E o ministro da Saúde voltava a informar que faltavam insumos e equipamentos de toda a ordem nos hospitais públicos. O sistema de saúde podia entrar em colapso. Seguinte, isso em abril. Para evitar que o sistema de saúde entrasse em colapso, era fundamental que as pessoas permanecessem isoladas em isolamento social, usassem máscara caso precisassem sair de casa. No quadro seguinte, as pessoas acompanhavam o resumo da fala que o presidente havia postado nas redes sociais. Com a chamada "está faltando um pouco mais de humildade ou Mandetta", ele teria dito que o ministro deveria ouvir mais seu presidente, que ele gostaria de acabar com o isolamento e abrir o comércio, mas não o fizera ainda porque não contava com o suficiente apoio. Sim. Nos jornais da noite do dia 8 de abril, os telespectadores foram surpreendidos por mais um pronunciamento do presidente em cadeia nacional. Na abertura, manifestou seu pesar com os familiares que haviam perdido pessoas pelo coronavírus. Em seguida, pediu a união de todos os brasileiros para combater o inimigo comum. E encerrou com o seguinte comunicado: depois de falar com diversos pesquisadores mundiais e com o Dr. Khalil, não tinha mais dúvida de que havia uma solução médica para combater a doença em massa, a hidroxicloroquina. Recomendava, então, que o Ministério da Saúde distribuísse o medicamento que já havia adquirido nos Estados Unidos para ser usado em todas as fases da doença. Seguinte.
Depois da fala do presidente, vários cientistas brasileiros e estrangeiros se manifestaram, afirmando que não havia nenhuma evidência científica que justificasse o uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com Covid-19. E o início do século XX havia o entendimento de que o quinino era um remédio útil para o tratamento de muitas enfermidades febris. Foi por isso que, durante a Primeira Guerra Mundial, os dois lados do conflito, por considerar o quinino uma arma estratégica para recuperar os soldados acometidos por surtos de doenças febris, passaram a abastecer suas farmácias e o remédio desapareceu no mercado para as receitas médicas. Na Segunda Guerra, repetiu-se a mesma situação. As pessoas acreditavam que o quinino era a salvação. Mas, na atualidade, o remédio é usado só para algumas situações específicas, entre elas o tratamento da malária e de certas doenças imunológicas específicas. Nada mais. Não havia indicação além disso. O seguinte. Pelas notícias da manhã do dia 14 de abril, as pessoas não constatavam grandes novidades em relação ao dado do dia anterior. Mas novos cálculos realizados com auxílio de equipamentos mais modernos surgiu o primeiro alarme. O sistema de saúde, se continuasse o crescimento de contaminados e de mortos, ele entraria em colapso em maio, 10 de maio. E a seguir via cenas chocantes no cemitério de São Paulo, Manaus e Fortaleza, retroescavadeiras abrindo enormes valas para os depósitos de caixões sem acompanhamento de familiares. Em Manaus, os caixões eram postos uns sobre os outros. Mas a condição ignóbil estava na impossibilidade de encontrar o paciente morto ou receber um corpo que não era seu familiar. Seguinte. Às 17 horas do dia 16 de abril, as pessoas viam cerimônia coletiva o presidente da República anunciar a troca do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pelo médico Nelson Tais. Segundo comentários especialistas, o novo ministro era um homem de ciência e respeitável ecologista. Ainda que fosse considerado um profissional sem experiência no SUS, sabia-se que era favorável ao isolamento horizontal. Essa assertiva se apoiava num artigo que ele havia publicado em mídia eletrônica, onde afirmava seu apoio à conduta adotada pelo ministro da Saúde, Mandetta, por ser baseada em conhecimento científico. Se ele manteria o programa do ministro anterior, ou se subordinaria aos ditames do presidente, só o tempo diria. Seguinte. Baixa muito a palavra. Chegamos em 30 de maio de 2020. 2 meses e meio depois de começar a epidemia no Brasil pelo Covid-19, e ao mesmo tempo que havia durado a pandemia de 18, as notícias revelavam que o número de contaminados chegava a 177 mil e o de mortos a 12.400. Seguinte. Então, a notícia que todos esperavam, a contribuição fantástica da ciência que fez em 7, 8 meses a descoberta de uma vacina. No dia 1º de junho, as pessoas ouviram a tão aguardada notícia. O laboratório Pfizer anuncia que haverá vacina contra a Covid-19 a partir de outubro de 2020. Mas a aplicação em massa só ocorreria em 21. Os testes em humanos já haviam começado. As reações adversas não existiam. Em 10 de outubro de 20, o governo de São Paulo comunicava que, em convênio com o laboratório chinês, o Instituto Butantan em breve produziria vacina contra a Covid-19. Mas tão logo foi anunciado que no futuro teríamos vacina, as pessoas viam e ouviam o presidente Bolsonaro se manifestar pelas redes sociais que ele não tomaria vacina. Seguinte. E no dia 27 de janeiro de 2021, um ano depois do surgimento da notícia sobre a pandemia da China, o Brasil registrava 8.900.000 casos contaminados e 218.712 óbitos por Covid-19, desde o início da pandemia. E as pessoas cada vez mais manifestavam suas dúvidas. Quanto tempo vai durar ainda a pandemia do Covid-19?
Quantas novas cepas surgirão? Ainda que o Sistema Nacional de Saúde tenha começado a vacinar as pessoas, haverá insumo para produzir as vacinas para todos? Quantos mortos teríamos que chorar ainda? Seguinte. Em 11 de 2 de 2021, surgem alguns esclarecimentos. Podem ajudar a quem está me ouvindo a se definir. No dia 11 de fevereiro, o resultado de um estudo revelava que cerca de 40% das mortes por coronavírus nos Estados Unidos teriam sido evitadas se o país tivesse se mantido com uma taxa média de mortalidade equivalente à de outras nações ricas da pandemia. Era o relatório de uma comissão de acompanhamento das políticas de saúde pública do governo Donald Trump, dentro do gabinete do governo, que fora publicado pela prestigiada revista científica britânica The Lancet. E não era um disque de alguém, era uma pesquisa feita por um grupo dentro do governo do próprio científico. E entre os problemas apontados para o desempenho americano, abaixo do que os outros países industrializados estava, entre outras, reação atrasada e inadequada do governo Trump. Esse foi o diagnóstico da comissão de pesquisa. Seguinte, e no dia 26 de 2, um ano depois do primeiro caso do Covid-19 no Brasil, o número de mortes chegava, vejam, senhores, há poucos dias atrás, quando terminei de montar, 26 de 2, um mês atrás, o número de mortes era 251.664. E hoje, passou de 300 mil. E um dos diretores da OPAS declarava: o Brasil, não é da OPAS, é da OMS, Organização Mundial de Saúde, daqui a um ano. O Brasil vive uma tragédia por não ter adotado as medidas certas e comparava os dados e as providências adotadas com outros países. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro fazia comício no interior do Ceará sem o uso de máscara. E um detalhe chamava a atenção das pessoas nas imagens que viam. Os policiais fardados que faziam a guarda da comitiva não usavam máscara. E na entrevista, logo após o evento, o presidente declarava: agora tenho provas de que o uso da máscara, além de não servir para nada, causa doença nas pessoas. Seguinte. E agora? Chegamos hoje, 25 de março de 2021, com a pandemia fora de controle no país, hospitais sem vagas de internação clínica ou em leitos de UTI, pessoas graves aguardam em filas para internação, outras tantas não conseguem ser atendidas nas emergências, o número de mortes diárias continua acima de 2.200, os de novos contaminados batendo recordes diários. Não há vacina disponível e as que foram compradas vão demorar a chegar. As pessoas ficam se perguntando: quando acabará essa tragédia brasileira? Seguinte. Obrigado. Muito obrigado, doutor Manfroy. Muito obrigado pela belíssima exposição com a qual nos brindaste nesta tarde de hoje, na abertura do nosso ciclo de palestras quinta a 5. E eu quero, então, aproveitar a oportunidade de que agora nos aproximamos das 6 horas, podemos prolongar um pouco ainda, um pouco mais a nossa interação. Então, eu gostaria de aproveitar os instantes que nos restam para abrir para as perguntas daquelas pessoas que estão conosco aqui na sala. E também quem estiver nos acompanhando pelo Facebook, claro, poderá escrever as suas perguntas, seus comentários por lá, que eu vou ficar de olho, atento para transmitir ao nosso palestrante Valdomiro Manfroy. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Enquanto o nosso... Pois não, doutor Carlos Henrique, fique à vontade.
Eu quero me apresentar, eu sou Carlos Henrique Menck, eu sou presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E o nosso conferencista pertence às duas, a de Letras e de Medicina, e com raro brilhantismo em ambos os lados. Ele tem sido um colaborador frequente na nossa academia e, como vários médicos acadêmicos, tem esse pendor para a literatura. Temos vários de nossos integrantes publicando livros e nós promovemos também encontros de literatura mensais que ilustra bem essa interface do médico com a literatura. E esse texto que o professor Manfroy apresentou hoje está contido numa obra que a academia lançou agora em dezembro, comemorando os 30 anos da nossa entidade, e um capítulo desses, extenso, contém exatamente essa comparação entre as duas pandemias, a de 1918 e a de agora, e com profundidade, com detalhamento. Então, eu quero transmitir... presidente Jacobsen, essa obra, oportunamente, nós vamos disponibilizar para a Academia de Letras. Então, eu quero finalizar cumprimentando a Academia de Letras pela iniciativa e ao nosso acadêmico Manfroy pela clareza da sua exposição. Esses cabelos brancos, viu, professor Manfroy, que não são cortados há um ano, segundo o senhor nos informou, contém muita sabedoria e humanismo. Parabéns. Muito obrigado, Presidente, doutor. Gostaria de, então, agradecer as palavras do doutor Menck e dizer que aguardamos o livro. E penso que o doutor Moacir Wagner agora gostaria de se pronunciar. Eu fico absolutamente feliz pela clareza, pela aula, na verdade, que o Valdomiro nos deu, pessoa de cabeça brilhante sempre, pelo menos nos últimos 40 anos que eu conheço, né, dentro da Universidade do Hospital de Clínicas. Eu acho que nos brindou com essa palestra, aprendi muito e saí com muitas dúvidas. E quando eu saio com dúvidas é porque eu me sinto bem, realmente, e vou atrás de muitas coisas que falasse, Manfroy, para entender um pouco melhor a primeira parte também da tua palestra, que foi maravilhosa para mim. Né? Então, muito obrigado por isso. Eu estou muito contente, muito honrado, e queria parabenizar a academia, nossa Academia de Letras, né? E dar um abraço no Menck, no professor Menck também, né? Pela Academia de Ciências Rio-Grandina. Né? Muito obrigado pela... Fiquei muito feliz em ter participado, realmente, muito feliz. Aprendi muito e saí com muitas dúvidas, que para mim é a melhor coisa de todas. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, professor Wagner. Realmente uma palestra muito instigante e eu gostaria de registrar que no Facebook nós temos uma série de pessoas comentando de maneira muito positiva a palestra, dando os parabéns ao palestrante por não se omitir diante da gravidade da situação, pelos esclarecimentos indispensáveis, também pelas reflexões. E em termos de questionamento, eu já transmito ao Manfroy uma pergunta, então, enquanto aguardamos as próximas que porventura venham aqui na sala. O nosso confrade da Academia Rio-Grandense de Letras, nosso ex-presidente Sérgio Borja, ele faz a seguinte pergunta: nossa vida voltará ao normal com as mutações e as cepas novas surgidas e derivadas do vírus? Ou seja, mesmo com as vacinas, será que a nossa vida pode voltar ao normal mesmo com as variações e mutações do coronavírus? Essa é a pergunta. Antes de responder à pergunta do ilustre
confrade ex-presidente da Academia, Sérgio Borges, eu queria agradecer as manifestações do presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o professor Menck, pelas palavras elogiosas do trabalho, o professor Moacir Vaz, e comunicar para o professor Menck que, na abertura da minha participação, no seu sistema, não apareceu a minha mensagem, que eu apresentei como honrado por contar com a sua presença nesse evento, segundo o professor Moacir. Cabe um momento de reflexão. A humanidade sempre tende a espelhar sua resposta ou sua tendência em analisar os fatos através de experiências do passado. E nós estamos diante de uma coisa totalmente diferente. Ninguém podia imaginar que esse vírus, vocês viram da minha apresentação, imaginava-se que durasse 2 meses e meio, 3 meses. No Brasil, ele durou 3 meses e 18, e a última morte foi do Rodrigo Alves, no Rio de Janeiro, que havia ganho a eleição e não pôde assumir porque morreu. Foi a última vítima brasileira. E no Rio Grande do Sul, ela desapareceu no final de dezembro, né? E não deixou mais resquícios, não voltou, não teve onda, não teve vacina. Então, não dá para comparar com essa epidemia de 18 em relação a essa duração. A pergunta que mais surge: a humanidade será a mesma, o melhor, o pior, depois dessa pandemia? Nós vamos ter que usar máscara a vida toda, nós vamos ter que fazer sucessivas vacinas? Ninguém sabe responder com certeza sobre isso. Não há, nenhum cientista se atreve. O que dá para dizer é que a ciência está atuando de modo magnífico e descobrindo novas vacinas cada vez que surge uma cepa nova. Pessoalmente, pelo que eu estou vendo, nós vamos passar muito tempo ainda em isolamento, com uso de máscara, com afastamento social, com impossibilidade de viagem como nós estávamos acostumados, por muito tempo. Não sei quando vai ser muito tempo. Na minha idade, muito tempo, às vezes 2, 3 anos, é uma eternidade. Para um jovem, muito tempo pode ser uma semana, 2 meses. Nós temos o tempo, a definição de tempo, feita magnificamente pelo nosso conferencista, Ayrton Ortiz, semana passada. O tempo dos orientais e o nosso tempo dos ocidentais, há uma diferença muito grande. E o tempo do velho para o tempo do jovem, idem. Agora vem para o professor Borges. Aí vai uma reflexão de um pessimista que eu não gostaria de contaminar os demais sobre o meu olhar a respeito disso. Mas o meu olhar se baseia em experiência do passado. A humanidade não melhorou nenhum pouco depois da Primeira Guerra Mundial. A humanidade não melhorou nenhum pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então, não são as tragédias que melhoram a humanidade. Não espero que ela seja melhor do que é hoje. Vai haver, a sociedade vai produzir líderes não adequados, que criarão problemas seríssimos por muitos anos. A sociedade vai se organizar em grupos negativistas, em grupos contra a vacina, em grupos contra isso, contra aquilo, como aconteceu no século XX, infelizmente. Essa é a minha impressão de um pessimista sobre as experiências que eu tenho lido a respeito da humanidade. Eu vou publicar um livro nos próximos meses, que se chama A Maldade Humana e o Menino do Parque. É uma reflexão sobre o começo e a cultura da maldade humana através dos tempos. Então, ela se caracteriza por ser essa tendência, Thanatos, dentro do homem, Eros, no sentido da força para viver, e o Thanatos para provocar momentos que podem levar à própria morte, ou à morte e ao sofrimento da sociedade. Esse é o bipolar grego que criou para o homem e que se mantém até hoje.
Muito obrigado, Manfroy, pela resposta. E eu gostaria de aproveitar, antes de passar para a próxima pergunta aqui entre nós, registrar algumas presenças que nós temos aqui. Temos no Facebook o André Simas Pereira, minha querida amiga Virgínia Viana Rocha também está nos assistindo, a confreira aqui da Academia Rio Grandense Marô Barbieri, meu querido amigo escritor Cláudio Noronha, a Luísa Filippo, Leonor Schwartzman também nos prestigiando, Silvana Manfroy, Deise Valier, Ângela Rodrigues. Temos também o Samir Schneid, Chit Salor Teixeira e Christian Davi, grande escritor, também está aqui nos prestigiando, e a minha eterna mestra, Leia Mazina, que manda para o Dr. Manfroy um grande abraço e o saúda, o louva por estar sempre aproximando a literatura e a medicina. Então, abraço da Leia para o Dr. Manfroy. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta daqueles que nos acompanham aqui na sala? Fiquem à vontade. Manfroy, o André Simas Pereira está ansioso para ler o teu livro. Ele comentou no Facebook que é uma ótima notícia saber sobre o que tu andas escrevendo. Muito bem, então, pessoal. A nossa confreira Hilda Flores, ela está provavelmente articulando uma pergunta, porém o microfone dela nesse momento se encontra desligado. Então, caso ela consiga religá-lo, seria bastante Eu posso interessante. fazer uma pergunta? Olga Falseto. Olá, Olga, fique à vontade. Vamos. Obrigada. Eu tenho a honra de estar aqui no meio aos acadêmicos, a convite do meu amigo Manfroy. Agradeço imensamente, ele é sempre muito brilhante nas apresentações dele, sempre aprendo. E eu queria te perguntar, Manfroy, como é que tu vê a questão do aquecimento global e da saúde planetária, que está se criando esse movimento internacional, frente às evidências de que inclusive, a Covid está associada com maior poluição do ar, o que faz sentido, em parte por causa das comorbidades que são mais frequentes, associadas também com a poluição, mas como que nós vamos reagir como humanidade a as evidências cada vez maiores de risco de extermínio da humanidade em função do aquecimento global e todas as suas consequências? Bom, obrigado, professora Olga. É uma satisfação tê-la conosco. Hoje, assim como a minha permanente mestra, Léa Mazina, palavras da Léa é um elixir fortificante para os velhos rejuvenescerem e continuarem escrevendo. Muitas coisas da escrita de hoje, minha escrita, se devem a ela e ao Brasil, certamente, né? Eu espero que só as ruins são todas de minha responsabilidade. A professora Olga faz uma pergunta que ela tem um cunho universal do comportamento humano diante de uma realidade que nós estamos vivendo. É o homem que está destruindo a coisa mais sagrada e nobre que nós possuímos, que é a Terra. Ele que está provocando todas essas transformações pela chamada evolução, a evolução do homem na face da Terra, se aproveitando dela para desenvolver, tirar dela os benefícios, etc, 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 sem nunca pensar ou pouco pensar no retorno, na sua recuperação. E certamente que cabe ao homem corrigir a trajetória. Só os homens organizados poderão fazer com que se diminua cada vez mais essas ações
que provocam esse desequilíbrio enorme que nós estamos vivendo e cada vez mais comprovadamente existente e que continua sendo negado pelos negacionistas que existem de plantão a toda hora, que coincidentemente às vezes ocupam cargos importantes, né? Que não existe o aquecimento global, etc, etc. Eu não tenho participado muito, tenho lido dos movimentos que se organizam, acompanhei bastante pela televisão do movimento do vice-presidente Orlori, que depois que saiu da vice-presidência dos Estados Unidos, se dedicou a produzir material científico comprovadamente, com vídeos, imagens, mostrando e fazendo conferências pelo mundo. Eu acompanhei diversas dessas, né? Então, estou mais ou menos ao par e consciente de que a humanidade precisa se organizar para evitar que isso ocorra. E uma delas, eu já sei da onde vem a pergunta, que Porto Alegre está na iminência de sofrer um abalo com a abertura de uma mina de carvão, que poderia provocar uma alteração completa de todo o ecossistema. Aí vem de novo a questão econômica, humana, e a questão da saúde das pessoas, né? Então, se a senhora tiver mais informações mais concretas sobre, por gentileza, a senhora pode contribuir com a sua observação. Sei que a senhora é dedicada ao tema e teria talvez algumas coisas boas para nos dizer. Graças, Manfroy. Eu vou aproveitar, então, eu não consigo abrir o meu vídeo, eu sinto muito, mas eu vou aproveitar para pedir que os colegas entrem no site Medicina em Alerta. Medicina em Alerta. Nós somos um grupo de médicos e médicas organizados para alertar as autoridades médicas e a população sobre os grandes riscos que Porto Alegre e toda a região metropolitana correm com a possível implantação da mina Guaíba, e estamos fazendo um apelo para que seja exigido da Copelme, que é a empresa responsável, uma análise de impacto na saúde humana, coisa que a OMS já tem diretrizes de como fazer, mas que não faz parte da legislação brasileira ainda. Mas contamos com o apoio de todos para progredir nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado, professora. Ok, pessoal. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento, certo? Só registrar, então, uma última observação que eu achei bem interessante do Facebook, que é a seguinte, ó. O Samir Schneid, ele comentou que só a educação, inclusive para a sensibilidade, poderá talvez ajudar a humanidade. E ele coloca um questionamento para o Manfroy, que seria as impressões sobre o impacto da Covid na educação médica, certo? Que é um assunto importante de se pensar. Então, se o Manfroy quiser comentar brevemente sobre isso, em 2 minutos nós vamos encerrar. Poxa vida, vamos ver. 2 minutos é um capítulo. Bom, então, obrigado pela pergunta, né? Evidente que não tem como dizer que não vai ter um impacto sobre a educação médica, porque nós estamos diante. Quando todas as pessoas da minha idade passaram pela faculdade de medicina, me ouviu dizer que existia uma pandemia em 1918, não era mais do que isso, e as aulas de microbiologia, às vezes, havia alguma coisa mais enfática de que isso teria acontecido. Não. Daqui para frente vai fazer parte do ensino médico experiências concretas de que novas viroses poderão vir e que providências deverão ser tomadas, que a experiência de hoje certamente vai ajudar a errarmos menos no futuro, tanto do ponto de vista de atuação médica, e como a questão que a sociedade poderá tomar providências para conduzir líderes que consigam contribuir conosco para diante dos problemas que surgirão. Antes, como vou terminar, provavelmente, né, não terei mais oportunidade,
eu queria agradecer profundamente, cumprimentar os colegas que se encontram na linha de frente, o exaustivo trabalho que eles têm, a gente vê nas imagens, o trabalho enorme que as pessoas estão fazendo, todas as equipes de saúde. Cada paciente em UTI precisa de 8 pessoas, 6 a 8 pessoas para cuidar deles, com risco de vidas. Muitos deles ficam doentes, muitos perderam familiares. E nossos pêsames, profundo pesar pelas famílias que perderam entes queridos, que são 300 mil, mais de 300 mil só no Brasil. Sobre o ensino médico, então, era isso. Certamente ela vai contribuir, né? Não tem como fugir, não é contribuir, de que novos enfoques para o ensino deverão ser feitos em função da pandemia. Muito obrigado, doutor Manfroy. Estamos, infelizmente, encerrando hoje a nossa transmissão. Convidamos a todos para que na última quinta-feira de abril retornem conosco, divulgaremos o evento. E foi um prazer ter estado aqui com a nossa audiência. Agradeço particularmente ao nosso palestrante Valdomiro Manfroy e ao meu vice-presidente administrativo, Ayrton Ortiz, que estava no nosso suporte técnico hoje, proporcionando a transmissão dessa live. Muito obrigado e boa noite a todos. Até a próxima. Conseguiste ver lá, então? Não. Não?